Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve já, não deixe esquecer. E também, se gostar do conteúdo da nossa aula, clica no gostei, compartilha com as amigas, com as famílias e faz o nosso canal crescer, certo? E nós estaremos comentando hoje com vocês a lição de número 10, que diz Coragem e Fé à Prova de Fogo. A sugestão de hino que nós temos para hoje, eu trago para vocês ali, ó, da Cristina Mel e também da Minha Vida é uma Viagem, Não Temos Medo do Fogo e Sadraque, Mesaque e Abednego. Se escolhe ali qual é o melhor hino para a tua turma, os dois são hinos bem divertidos, bem legais, então fica a critério de vocês. Se você tem outras sugestões também, comenta conosco aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Telegram. E se você ainda não entrou no nosso grupo, não sabe que está perdendo, pensa num grupo animado. Sempre tem sugestões ali e é uma benção. Como sugestão de tarefa, pesquisar com a família monumentos históricos da sua cidade ou do seu país. Se conseguir trazer imagens ou realizar um desenho, depois contar um pouquinho o que você aprendeu sobre esses monumentos. Então é interessante que vocês peçam para eles buscarem, para que a gente possa comentar, para eles terem uma ideia do que era o monumento que foi criado, né, por Nabucodonosor lá em Babilônia, certo? E o versículo para memorizar diz assim: ó, quando passar pelo meio do fogo, as chamas não me queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 2, 3. É um texto comprido, eu achei para as crianças, mas eu acho que se foi proposto, eles conseguem decorar, certo? Como que eu faria? Eu pegaria um bambolê e vocês estão vendo aquele tem um plástico que eu esqueci o nome dele agora. Ai, é plástico. Papai, papel celofane, que fala. Esse papel celofane, ele tem ali o laranjado, o amarelo, o vermelho, que você consegue comprar e manipular, fazer com que, sabe, como se fosse chamas. E aí você pode enfeitar ali um bambolê com essas chamas. Se você conseguir fechar todo ele, fica bem legal. Você fala, Mampoli, não tenho esse papel celofane aqui perto, eu nem sei quanto que é, não tenho condição. Pode ser com tiras e papel crepom também. Vai amarrando as tiras e deixando ali de pezinho, né, no bambolê. O interessante é que a criança passe pelo meio do fogo. Aí a professora segura, né, e coloca a criança ali para passar no meio do fogo. Ou se você quiser, pode amarrar o bambolê, as extremidades dele em duas cadeiras, que também dá bem certinho. A criança passa ali pelo meio do fogo, para ele poder passar recitando o texto áureo. Você fala, ó, tem que decorar. A professora vai dar 5 minutinhos para decorar. Quem decorar vai conseguir passar aqui falando pelo meio do fogo. Vai ser um desafio e tanto. Claro que você vai estar ajudando ali as crianças a passar e a decorar, certo? Cada vez que um coleguinha for falando, os outros ajudam também. Amém? Assim todo mundo decora. Continuando lá. Sugestão para história. Pode ser contado usando fantoches EVA ou como as histórias no link abaixo. Olha, eu trouxe para vocês duas ideias que eu achei bacana. Eu vou mandar todo esse material lá no nosso grupo do Telegram. Fiquem tranquilas, porque eu fiquei aqui na frente, né, de das sugestões. Mas eu coloquei ali, ó, Os Três Jovens da Fornalha, História Bíblica. Eu não lembro o nome da tia que eu vi, assim, eu achei muito legal essa fornalha que ela fez. Deve ser uma caixa de sapato, ela só encapou ali e fez essas chamas bonitinha. E depois ela coloca eles ali os três e eu faria assim, eu deixaria o quarto homem ali e eu deixaria um lado da fornalha um pouquinho mais grosso para mim poder esconder o quarto homem. E aí eu daria um jeitinho de puxar ele para que as crianças vissem, nossa, apareceu, sabe? Se você colocar um palito de churrasco que seja, ou o de algodão doce que é mais compridinho, para que você possa puxar ele sem que as crianças percebam e ele aparecer no meio. Ai, gente, isso seria assim maravilhoso, ia chamar muita atenção das crianças, certo? E a professora a Mel, ela colocou aqui, ó,
dentro de uma sacola. Ela abriu uma sacola e fez toda a história com palitoches ali também. Bem bacana a ideia. Deixei os dois links para vocês se inspirarem ali. Qual é a melhor, qual que você acha mais, que vai trazer mais, vai chamar mais atenção dos seus alunos, certo? E olha só, o que ressaltar na história de hoje? Hoje temos bastantes coisas para ressaltar nessa história. Na verdade, eu aprofundo para vocês e vocês levam para os seus alunos aquilo que você acha que cabe, mas para você fica aprendizado, certo? Não pula essa parte porque é muito importante. O povo de Israel pecou, certo? E aí veio um exército babilônico e eles pegavam os melhores, né? Eles chegavam, eles ali guerreavam, dominavam o povo, né? Dominaram o povo ali de Judá e eles levavam esse povo cativo. E o povo ia trabalhar escravo lá e eles deixavam só quem não tinha realmente a mínima noção, a mínima condição de se levantar de novo. Eles tocavam fogo em tudo, eles destruíam tudo, tipo, sabe? Aniquilavam com a cidade, eles aniquilavam mesmo com a cidade e deixavam ali poucas pessoas para trás que não tinham condição nenhuma de fazer a cidade se reerguer novamente. E aí os melhores, né, eles levavam lá para o palácio para ser alimentado, cuidado e ensinado junto com as práticas babilônicas também, adorar os deuses babilônicos, eles eram ensinados, era feita assim uma lavagem neles, digamos assim, porque mudava tudo. E eles começavam essa lavagem, digamos assim, mudando o nome deles, porque o nosso nome é a nossa identidade. Certo? É ali que conta o nome dos nossos pais, o nosso endereço, onde nós nascemos. Então, é a cidade onde nós nascemos. Então, ali na identidade, fala quem você é. E aí eles achavam assim que se mudasse isso, a pessoa deixaria de ser o que nasceu sendo e seria aquilo que a Babilônia queria que ele fosse. Mais ou menos o que acontece no mundo. As pessoas chegam e dizem: não, não precisa ser assim. Deus nos deixou o caminho, nos deixou o exemplo, nos deixou a verdade. E aí o mundo fica distorcendo, porque os princípios de Deus são diferentes dos princípios babilônicos, dos princípios do mundo. E aí, quando há esse choque de cultura, digamos assim, esse choque de ordenanças, esse choque de modo de vida, você tem que escolher um ou o outro. Ou vou andar no modelo de Deus, ou vou andar no modelo do mundo. E o que que acontece? Já começa ali, a gente vê assim, desde pequenininha, né? Falando a história do gênero. A criança, no modo de Deus, nasceu como Deus fez, nasceu um menino. Aí o que que vem o modelo babilônico diz? Não, você pode escolher se é um menino ou é uma menina. Enfim, toda essa distorção de valores. A Bíblia prega valores, o mundo, representado aqui pela Babilônia, quer inverter tudo isso. E aí eles começaram pela identidade, mudando o nome deles. Por exemplo, Daniel, o significado do nome dele é Deus é meu juiz. E aí eles mudaram o nome de Daniel e começou a chamar ele de Beltesazar, que significa Bel, protege a vida do rei. Quem é Bel? Bel é aquela primeira imagem que eu coloquei aqui para vocês, ela está na ordem. Então, essa primeira imagem que parece que está esculpida no muro, eu não lembro o nome, que é o Bel, que é um deus que eles adoravam naquela época. Então, esse Bel protege a vida do rei. É isso que o nome de Beltesazar quer dizer. E vai totalmente contra o que o nome de Daniel diz. Porque Deus é o meu juiz. E é isso que nós temos que ter em mente. Quem eu sou em Deus. E não o que a Babilônia diz que eu sou. Então, eles queriam colocar na cabeça de Daniel que Deus protegia aquele rei, o Nabucodonosor. Mas Daniel sabia que Deus era o seu juiz. Tanto que quando ele chega, eu sei que o Daniel não aparece na história de hoje, tá? Não fiquem espantados. Eu sei que ele não aparece na história de hoje, porque não é a história dele, certo? Então eles queriam mudar isso. Mas o Daniel e seus amigos, eles já desde que eles chegaram ali, eles não quiseram se contaminar com as coisas do mundo. Eles estavam em Babilônia, mas escolheram não se contaminar com as coisas da Babilônia. Nós estamos no mundo e temos que escolher não nos contaminar com as coisas do mundo.
Amém? Ananias, esse sim aparece na nossa história hoje. Ananias queria dizer Iavé, que é o outro nome de Deus. Iavé é misericordioso. E aí eles mudaram para outro nome dele, Sadraque. Agora você não vai ser, não, teu Deus não vai ser mais misericordioso. Você não vai querer mais nisso. Você vai saber que esse nome. Então, o que acontece? Nós temos agora Ananias. Ananias faz parte da nossa história de hoje. Ananias quer dizer Iavé, que é o outro nome de Deus, é do nosso Deus, né? Agora, você vai parar de crer que Deus é misericordioso. E aí a gente vai aprender que o nome dele é Sadraque, ele faz referência a um outro deus que é chamado de Marduk. Também é um deus adorado lá. A imagem dele é essa segunda ali, que parece que é uma pintura. É adorado lá na Babilônia, certo? Era naquele tempo. Aí, com o passar dos anos, ele foi trocando de nome, né? Em cada civilização, em cada época, ele troca um pouco. Ele troca, se eu não me engano, agora, o mais recente. Né, ele vai trocando de nome, ele também é conhecido como Tammuz em algumas partes, por algumas civilizações, mas o Deus é o mesmo, o Deus com letra minúscula, quero dizer. Aí nós temos o Misael, que diz assim, quem é como nosso Deus? Olha que lindo esse significado, quem é como nosso Deus? Então ele tinha o significado do nome dele, a identidade dele estava nisso, firmado nisso. E mudaram o nome dele para Mesaque. E Mesaque quer dizer que aquele que pertence à deusa Sheshak. Ai, gente, eu não sei pronunciar esse nome. É Sheshak, Sheshak, ai, Sezak. Mas parece que é assim a pronúncia, Sezak, certo? Então, olha só, alguém que diz quem é como o nosso Deus, que tá ali, né, na presença do Deus vivo, agora eles querem dizer que pertence a essa outra deusa, que é essa terceira deusa que nós vemos ali. Essa deusa é desde lá do Egito, era adorada no Egito, só que como a Babilônia era um exército assim, que eles iam pegando das culturas dos povos que eles dominavam, eles também começaram a adorar essa deusa também, certo? E Azarias, Deus é a minha força. Eles trocaram o nome de Isaías por Abednego, que quer dizer servo do Deus, desculpe, esse Deus é com letra minúscula, servo do Deus Nabu, que é esse último Deus ali que a gente conhece, ali que tá na imagem ali para vocês, que tá esculpido ali. Certo? Então, olha só a mudança que eles queriam fazer na mentalidade dos nossos jovens, mas eles foram fortes e firmes e não deixaram se influenciar. Amém? Então, vamos ressaltar o que na história? Primeiro, essa mudança de identidade, que é a primeira coisa que o inimigo quer mudar. Por exemplo, nós somos livres, né? E muitas vezes nos comportamos como escravos. Nós somos filhos de Deus. E nos portamos, às vezes, como escravos, presos com as coisas deste mundo. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor, Ele cuida de tudo. E nós andamos ansiosos com as coisas deste mundo. Então, muitas vezes nos falta fé para assumirmos essa identidade de filho perante Deus. Mas a importância, vamos ressaltar para eles, a importância de não se prostrar mediante as ofertas do inimigo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Ali a gente vê que quando o rei, né, o Nabucodonosor, faz aquela imagem enorme, acho que quase tinha 27 metros, se eu não me engano, aquela imagem lá que ele fez para ser adorado, ele deu uma ordem e todos deviam adorar. O Mesaque, Sadraque e Abednego, ou melhor, Ananias, Azarias e Misael, eles eram ali importantes, né, no governo. Eles governavam ali as províncias do governo de Nabucodonosor. Então, eles eram homens vistos pelo rei. Não era qualquer homem. Daniel, ele era também um governador ali daquela parte, né? Só que ele ficava na corte do rei.
E os amigos eles foram enviados para as províncias, por isso que Daniel não aparece nessa parte da história. Daniel, a Bíblia fala que ele assistia na corte do rei e os amigos foram enviados para as províncias, né? Se tornaram governadores ali de províncias, que são outras cidadezinhas próximas ali, todas dominadas, daí ele exercia domínio, só que ele deixava ali um representante dele, e esses meninos eram representantes deles ali nessas províncias. E aí, o rei falou: não, foi lá e deu uma segunda chance. Foram lá, falaram: olha, os judeus não se prostraram em você, perante o seu Deus. E aí ele ficou muito irado, ele chamou, e como ele, veja como ele tinha consideração por esses meninos, ele podia ter lançado na fornalha na primeira vez. Ele fez todo o procedimento, todo o ritual de novo, e agora para você se prostrar. E aí eles não se prostraram. Por isso que ele ficou com raiva e mandou aumentar a fogueira ainda, a fogueira mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais, né? Tanto que os homens que foram lançar eles já morreram. E mesmo assim, eles mantiveram a fé deles. Aí o rei falou assim: quero ver se o teu Deus vai livrar vocês disso. E eles assim: olha, se Deus vai livrar, eu não sei. Poder para isso Deus tinha. Mas olha, a fé deles não era no que Deus ia fazer, mas sim no Deus que faz as coisas. Olha a diferença. Às vezes Deus fala para a gente fazer alguma coisa e aquilo nos coloca assim: ai meu Deus, eu agrado a Deus ou agrado ao homem? Eu sei que se eu fizer o que Deus está mandando, eu vou desagradar ao meu esposo, ao meu chefe, à minha colega, aos meus filhos, mas isso a gente faz custando. Porque olha o que o versículo diz: importa mesmo é agradar a Deus do que aos homens. Deus é eterno, certo? Então, por mais que custe, escolha sempre rejeitar as ofertas do inimigo e, se tiver que escolher entre agradar a Deus e aos homens, agrade aos homens. Então ali eles foram lá, eles rejeitaram a segunda chance que o rei Nabucodonosor deu, mesmo sabendo que isso ia desagradar, mesmo sabendo que isso ia custar a vida deles. Mas eles fizeram isso pela fé, porque eles sabiam o Deus que ele cria. Ou Deus ia livrá-los, ou Deus ia receber a alma deles no céu. Amém? Mas desobedecer jamais. Não devemos recuar diante das ameaças do inimigo, porque aí ele foi e começou a pôr em dúvida a fé deles, mas eles permaneceram firmes na sua fé. Independente da oferta que o inimigo esteja lançando na sua vida, permaneça firme na sua fé, naquilo que Deus te chamou. Às vezes a gente fala assim: não, porque já está empregado e aparece um emprego muito melhor, mas esse emprego tão melhor, mas é a resposta da minha oração, mas vai ter impedido de estar na igreja? Será que é uma proposta de Deus mesmo? Põe o joelho no chão, peça discernimento, que o Espírito Santo coloque no seu coração, porque nada que vai te afastar de Deus vem de Deus. Amém? Ali continua assim, ó: conhecer e adorar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Foi o que eu falei para vocês. Quando ele falou assim: se Deus livrar, tudo bem, se não livrar, amém. Porque eles sabiam quem era Deus na vida deles. Eles adoravam ao Deus verdadeiro e não ao que Deus dava para eles. Às vezes nós estamos na igreja por causa de bênção. Ontem eu ouvi, nós fomos no Monte Orar, e ontem eu ouvi uma irmã quando ela falou assim: olha, tem gente que quer ir para o céu de medo de ir para o inferno. Só quer ir para o céu de medo de ir para o inferno. E não para conhecer a presença gloriosa de Deus. Então, vejam, né? Por que você quer ir para o céu? Por que você está caminhando nesse caminho? Entender que o inimigo vai nos enrolando e nos prendendo para tentar destruir as nossas vidas, porque foi a ordem que o rei deu: prenda um no outro, amarre um no outro pelas capas. Então eles estavam todos presos, amarrados, para não ter como fugir, sabe? Para morrerem tudo ali junto, para passar por aquilo ali, você estava emaranhado naquilo. E aí o inimigo vai nos enrolando, vai nos dando a volta, vai nos dando a volta. E quando a gente vê, a gente já está tão aprisionado que não tem mais como fugir daquela situação. Então é por isso que a gente precisa ali no início já pedir a graça de Deus antes que a gente já fique assim tão emaranhado que a gente não tenha como sair daquela situação que a gente está se afundando, certo?
ressaltar na história: as armadilhas do inimigo não duram para sempre se resistirmos e confiarmos em Deus. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente tem medo de entrar numa batalha, a gente tem medo de resistir, mas não, a Bíblia fala: resistir o diabo que ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele já foi vencido lá na cruz. Nós não temos que ter medo, nós temos que realmente fugir, enfrentar. Tem situações que nós devemos fugir, que o Senhor, né, fugiu da presença ali, dependendo do pecado, realmente. Então, a gente tem que fazer o que? É enfrentar o diabo e ele fugirá de nós. Então, o que aconteceu? Eles não ficaram com medo. Era para enfrentar a fornalha? Vamos passar pela fornalha. E eles passaram pela luta. Pois aquela luta não durou muito tempo. Quando eles foram lançados ali, as pessoas que lançaram eles morreram, porque não estavam preparados. Tem pessoas que perecem no meio de uma batalha porque não se fortalecem em Deus. Eles estavam fortalecidos em Deus, o espírito deles estava fortalecido em Deus. Eles não eram aquelas pessoas, né, movidos pela emoção, como eu sempre falo para vocês, movido pela alma. Mas veja, Deus já deixou nós vir aqui. Olha, se Deus é tão poderoso mesmo, porque será que ele deixou destruir? E eu acho que Deus não vai livrar. Então, não, eles não eram movidos pelas emoções, eles eram movidos pela fé que eles tinham, pelo Espírito. O Espírito diz assim: o Senhor é poderoso. E a vontade do Senhor é soberana. Então, eles tinham a certeza do que o que Deus fizesse era o melhor. E a gente fica questionando o que Deus faz. Mas se eu fosse Deus, faria assim. E faria assim. A nossa justiça não é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é muito superior à nossa, porque é uma justiça da eternidade. E a nossa é uma justiça aqui, ó, limitada nesse espaço pequeno de tempo que nós chamamos de vida. Deus não nos deixa sozinho, mesmo na provação. Ele sempre está ao nosso lado e não permitirá que mal nenhum chegue a nós. O Senhor estava com eles lá na tribulação. O Senhor entrou com eles na fornalha, não deixou os servos deles desamparados, mesmo nesse momento difícil. Depois que passamos pela tribulação, o nome do Senhor é glorificado. Se as nossas lutas, eu sempre falo, ou a sua luta é para fortalecer a sua fé, ou a sua luta é para te tirar de um caminho pior, de um caminho tortuoso, ou a sua luta vai ser para glorificar o nome de Deus. Então, que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Vocês verem ali que eles falam, né, que tinha que tocar harpas, saltérios, cítara. Então, são coisas assim que não são mais comuns, né, para a maioria das crianças hoje. Então, eu trouxe para vocês algumas imagens e o som de cada uma delas. É claro que aqui eu não vou conseguir passar, porque eu só consigo transmitir o que é em PDF. Mas se eu conseguir na hora da edição colocar, tudo bem. Se não, lá no grupo do Telegram, quando você clicar, você vai conseguir ver ali as pessoas tocando aqueles instrumentos, né? Então, aqui nós temos a trombeta que fala. No tempo de Israel, ali tinha dois tipos de trombeta. Esse chofar e aquela trombeta normal mesmo que a gente vê ali nos desenhos, nas histórias. Eram esses dois tipos de trombeta. Mas aqui em tudo, certo? Só que eu trouxe o chofar porque é um som mais gostoso, é diferente, é um diferencial e é bom as crianças conhecerem também, certo? Mas tinha o som da trombeta mesmo, que é o comum ali. O pífaro, que é esse instrumento ali de sopro, que vocês estão vendo, ou tanto que chofar também é de sopro, mas é um instrumento mais comum hoje em dia, certo? Temos a harpa, aqui não tá bem certinha a imagem da harpa, porque tudo isso aqui, quando você clica, ele é um vídeo. Você vai clicar nele e vai aparecer a pessoa tocando a harpa. A harpa, sim, a harpa é um hino tão bonito, é um hino da harpa. Eu coloquei, se não me engano, é o Divino Companheiro. Dá para você colocar para as crianças ouvirem todinho. Eu só coloquei um pedacinho. Mas a harpa, claro, que é um instrumento maravilhoso. Davi tocava a harpa e tudo mais. Ali nós temos a cítara. Essa cítara, ela já é uma réplica da que tinha lá no tempo da Babilônia. Aqui tem ali um desenho que é como era a harpa. Vocês podem ver aqui, ó, que é o que serve a Baal ali, o que representa Baal. O boi? O boi.
Isso que representa Baal ali, vocês veem ali já no começo, então era para esse tipo de adoração que era usado esse instrumento. Tem ali também o saltério. Ai, que pena, gente, não apareceu as imagens. Porque, como eu falei para vocês, são vídeos, né? Eu achei que ia aparecer e acabou não aparecendo. Mas, igual eu falei, tem o saltério e a gaita de foles. Essa é mais comum, né? A gente já conhece. Então, mas lá no grupo do Telegram vai todo esse material, vocês clicam lá e vocês vão conhecer. Porque o que acontece? As crianças não conhecem esses instrumentos e eu confesso para vocês que eu também não conhecia. Então a gente tem que levar, igual eu falei, a gente tem que tentar para a criança poder, quando ler esse versículo, entender qual o instrumento que está sendo falado. E para finalizar, nós temos a brincadeira, a sugestão de brincadeira, que é brincar de morto-vivo, que as crianças gostam bastante. Eu não sei se vocês têm outro nome, ou trocam outro nome, eu conheço por esse nome e eu brinco com as minhas crianças sem problema algum. Devem movimentar-se de acordo com o som da trombeta e da buzina. A professora deve combinar previamente o movimento que deve fazer. Por exemplo, quando escutar uma buzina, você vai sentar. Quando for o toque da trombeta, você vai pular, certo? E aí você vai brincando ali com eles e quem for errando vai saindo da brincadeira. Se você for usar esse material, se você tem um notebook na tua sala, ok. Ai, eu nem tenho como levar. Baixa o som no celular, certo? Aí você pode brincar lá com eles também. São essas as minhas sugestões para a aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, abençoe a sua classe. Que as sementes que você está plantando neste coraçãozinho encontrem terra fértil, amém? E um beijo para todas vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau!